Fala empreendedor, fala empreendedora, sejam todos muito bem-vindos à nossa quarta e penúltima aula do nosso curso. Pessoal, e na aula de hoje, então, nós vamos falar sobre os próximos passos, né? Como que a gente pode estruturar novos produtos ou serviços para o nosso negócio. Por que essa aula ela é muito importante? Por que eu trouxe esse tema nessa penúltima aula para a gente poder, né, praticamente no fim desse curso, fechar essa jornada, esse ciclo, tão produtivo, tão bacana que a gente fez ao longo desse curso, essa construção aí que te preparou, né? Preparou tanto você como empresário, como empreendedor, mas também preparou o seu projeto, a sua ideia, o seu negócio para ele crescer com uma estrutura realmente pronta, né? Com as estratégias certas, ele vai ter totais condições de performar através do digital. Pessoal, então considerando que a gente realmente fez esse lançamento da nossa empresa, do nosso negócio no digital, né? Considerando que a gente conseguiu começar a vender, a gente conseguiu fechar um primeiro ciclo, revisar esse ciclo, né? Refinar esse ciclo, entender o que o mercado quer, o que o mercado não quer, conseguimos ajustar o nosso percurso, ajustar as nossas estratégias, corrigir o que precisava. Chega um momento da gente agora então começar realmente a se tornar um empreendedor digital, né? A se posicionar como tal, né? Não só no sentido de ocupar o cargo, né? De ocupar a cadeira, mas de realmente conseguir na prática ser essa pessoa com as características que o empreendedor precisa ter, né? Com a capacidade que o empreendedor precisa ter, né? Com totais condições que o empreendedor precisa para poder realmente tocar o seu negócio, tocar a sua empresa e ser o mais assertivo com ela, no sentido de ela realmente conseguir bons resultados. Então, diante desse cenário, você precisa entender, né, o que agora como empreendedor eu preciso fazer para eu crescer com consistência, né, para eu continuar performando, para eu continuar tendo escalabilidade do meu negócio, para eu continuar tendo projeção de expansão, para que o meu negócio ele possa continuar dando certo, não só hoje, mas no médio, no longo prazo. Então eu preciso estar sempre buscando cuidar daquilo que está dentro, né? Equipe, processos, produto, então planejamento, organização, e a partir disso construir um plano de ação e de execução correta das coisas, mas também de um olhar lá para fora, entender o que o mercado está fazendo, para onde o mercado está caminhando, entendendo aquilo que o meu concorrente está fazendo, aquilo que vai me diferenciar do meu concorrente, aquilo que vai me colocar à frente das empresas do meu nicho, da minha área, da minha região e assim por diante. Então você vai ter sempre esse mix de divisão de olhares, de entender aquilo que está dentro, aquilo que está fora, e caminhar em todos aqueles pilares que a gente conversou, né, da parte estrutural de administrativo, financeiro, a parte comercial, vendas, marketing, a parte logística, a parte operacional, a parte de atendimento ao cliente. Então, enfim, você vai ter que agora começar a realmente a pensar como empreendedor e a fazer as escolhas certas e tomar as decisões corretas em cada um desses pilares para que as coisas elas aconteçam. Mas aí chegamos aqui nessa aula e eu falei sobre estruturar novos produtos e serviços, porque se você lembrar lá atrás, eu falei em uma das aulas, ou, na verdade em algumas aulas, eu reforcei a necessidade de você focar em um carro-chefe. Lembra que eu falei para você que tudo partia de um produto, de um serviço-chefe. Você pode ter vários produtos, você pode ter vários serviços, mas todo negócio tem um carro-chefe e você deveria focar, né, em trabalhar, em estruturar esse produto, né, em comunicar esse produto para o mercado, nas estratégias de marketing, no impulsionamento, em trabalhar organicamente, na geração de conteúdo, sempre o carro-chefe, porque o carro-chefe é justamente o que vai ter mais possibilidades de você conseguir resultados mais rápidos ou resultados melhores, mais assertivos. E até porque, como você está começando o negócio, se você tentar distribuir sua energia, seu tempo e seu esforço em muitas coisas, você não faz nada bem feito. Então eu tinha falado sobre você focar num lançamento específico de um produto, né? Você ser bom naquilo. E no começo sempre é um. Acho que isso é fundamental. Mas aí chega um momento agora, como a gente está conversando, de você como empreendedor se reinventar, de você como empreendedor ter o feeling, ter o time das coisas, entender o momento certo para cada coisa
E aí entra o momento justamente de você buscar novos produtos, novos serviços, novos lançamentos. Eu acho que todo negócio passa por esse processo. E aí eu quis trazer para você aqui justamente um ciclo que eu considero que é o ciclo de evolução digital, né? De qualquer negócio, de qualquer projeto que está no digital, ele passa por um ciclo, que é justamente o lançamento. Então, todo produto, todo serviço parte de um lançamento, que é onde você lança essa presença digital. Segundo, uma validação desse posicionamento, dessa oferta, daquilo que você lançou. Por terceiro, crescimento disso através do tráfego ou através dos funis que você criou, orgânicos para isso. Então, passa por essa etapa e entra o quarto item desse ciclo da evolução digital, que é justamente a expansão com novos produtos ou serviços. Então, acho que tudo parte disso. Eu acho que a gente precisa acabar enriquecendo o nosso catálogo, o nosso portfólio, a nossa prestação através do nosso negócio, mas sempre entendendo o momento certo, né, o time certo, sempre conseguindo ser intenso em cada coisa. Então, eu já estou com o meu negócio validado, chegou o momento de você conseguir testar o segundo produto, né, ou a segunda leva de produto, né, o segundo serviço. Mas de que forma? Considerando o que você sabe fazer, o que você é bom, o que você acha que vai funcionar, mas isso linkado com o que você já teve de experiência até aqui nessa primeira jornada no digital, que é justamente entender o que tem funcionado, o que não tem funcionado, diante das pesquisas, diante das análises que você vem fazendo, não só do seu negócio, mas também do mercado, da concorrência, o que vem funcionando e o que vem saindo mais. Porque às vezes é aquilo, às vezes você tem o produto A, B e C. Você que já lançou o A, você queria lançar o produto B porque você acha que o produto B é melhor. Mas depois de você olhar para o mercado, você entendeu que o C está saindo mais. O C vai ter uma possibilidade de evolução, de um crescimento mais interessante. Então você abraça o C e deixa o B para um próximo momento e assim por diante. Então você tem que conseguir entender por que disso. Porque tem produtos, e principalmente no digital isso acontece muito, acho que em qualquer negócio, mas no digital isso é muito real, é muito intenso. Se você perder, às vezes, o momento exato de algumas coisas, não adianta mais você lançar. Se você perder aquele time, se você perder aquela oportunidade, ele já não funciona no dia seguinte. Então, no digital tem muito disso. Tem o dia certo, o momento certo, a hora certa. Se você deixou passar aquilo, ele não vai funcionar mais. E você começa com essa capacidade de estudar o digital e, naturalmente, conseguir entender mais esse mercado, porque agora você está nele, você precisa aí conseguir ir amadurecendo nesse sentido, conseguir ir sentindo, tem aquele faro ali de empreendedor e de empreendedor digital que puxa, isso aqui agora não vai funcionar, ou, cara, isso vai funcionar, mas é agora, eu preciso lançar esse curso agora, olha, eu preciso lançar esse produto agora, essa coleção precisa sair agora. Se você perder aquele time, é melhor você não fazer, porque às vezes você vai poupar tempo, energia, e evitar uma frustração financeira. Você dedica a atenção para um outro produto. Então, isso é muito importante você entender que isso existe. Então, você precisa ir tendo essa capacidade de entender, mas o ponto de partida é entender esse ciclo que eu trouxe da evolução digital. Então, todo negócio tem esse ciclo, todo negócio vive por isso. E no digital, eu acho que o sucesso da grande maioria das empresas, mesmo as empresas grandes, você vai perceber que elas vivem a partir de lançamentos. Então, é sempre esses ciclos repetindo. Eu vou lá, faço um lançamento muito forte de um produto, de uma coleção, de um serviço, né? Eu valido, eu me posiciono com esse produto, com esse serviço, eu consigo ter os feedbacks que eu preciso, eu corrijo, eu ajusto isso, eu cresço isso com as campanhas certas, com estratégias pagas, impulsionadas ou com crescimento orgânico. E aí depois eu lanço um novo produto e assim por diante. E aí quando eu falo em lançar novos produtos ou serviços, às vezes nem sempre precisa ser diretamente um novo produto. Às vezes pode ser o seu próprio produto melhorado, né? Por exemplo, às vezes eu lanço um curso e às vezes 2 anos depois eu vou relançar o curso numa versão melhorada. Mas por quê? Porque nesse novo curso, apesar de ser o mesmo tema, às vezes os mesmos tópicos, teve novas aulas, novos assuntos, novas estratégias, novas ferramentas, novas soluções. O mercado mudou, então eu refinei esse curso para melhorar para quem vai absorver ele daqui 2 anos, por exemplo. Então você pode também estar só melhorando aquele produto, entendendo o que não ficou legal ou o que tem que melhorar para agora agradar o novo consumidor, que muda a todo momento, e a partir disso você vai conseguir, consequentemente,
tá sempre performando, tá sempre em alta, porque você está sempre entregando um bom produto, um bom serviço. Então, pessoal, esse era um alerta que eu queria fazer justamente nessa quarta aula para vocês. Justamente vocês entenderem o que esse momento de pós-lançamento, de pós ter o negócio no ar, a necessidade de você estar constantemente, então, como a gente falou lá nas primeiras aulas, analisando os dados, analisando as métricas e os números, tomando decisões para melhorar o próximo ciclo, entender que aquele ciclo tem algumas repetições que você precisa cuidar com aquilo, entender que para você conseguir melhorar cada ciclo, você precisa melhorando o seu funil de vendas, para você conseguir manter o seu negócio saudável, escalável e sustentável. E a partir disso você precisa entender como que você pode enriquecer esse projeto, enriquecer esse negócio, enriquecer essa sua ideia e vai vir com novos lançamentos, novos produtos, novos serviços e assim por diante, tá certo? Pessoal, então essa foi a nossa quarta aula, né, a nossa penúltima aula desse módulo, tá bom? E eu espero vocês na nossa última aula desse curso, tá bom? Um grande abraço para vocês, até a próxima aula.